Saudações, turma! Beleza? Essa é a parte 4 das aulas de revisão. Nessa aula, vamos aprender sobre frações. Só que ela vai ser dividida em duas partes, parte A e parte B. Na parte A, eu vou falar sobre frações equivalentes, sobre simplificação de frações e frações irredutíveis. E vou apresentar as 4 fórmulas das operações básicas com frações, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E no finalzinho da aula, eu vou falar sobre a adição de frações com denominadores iguais. Já na parte B, eu continuo falando sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes, assim como a multiplicação e a divisão de frações. Beleza? Prestem bastante atenção nos detalhes, tá? E qualquer dúvida já sabe, né? É só perguntar. Bons estudos, boa aula e vamos lá! Vamos falar então sobre frações. Todo número racional ele pode ser escrito em forma de fração. Na verdade, é isso que define um número racional, né? São todos aqueles números reais que podem ser escritos em forma de frações. Esses são os números racionais. Então, é na forma A sobre B, né? Com A e B inteiros e o B diferente de zero. O número que fica em cima da barra, tá, da fração, ele é chamado de numerador da fração. E o número que fica embaixo da barra é chamado de denominador da fração. Então, aqui na fração A sobre B, o A é o numerador e o B é o denominador, ok? As operações básicas, né, no caso adição, subtração, multiplicação e divisão, definida para números racionais, elas seguem essas fórmulas aqui. Por exemplo, aqui na adição, se nós tivermos a soma de duas frações, A sobre B mais C sobre D, isso vai ser igual a A vezes D mais B vezes C sobre B vezes D. Ou seja, o denominador da soma de A sobre B mais C sobre D é igual a B vezes D, ou seja, é o produto do denominador das duas frações. Tá? E o numerador a gente multiplica cruzado aqui, A vezes D, e soma com B vezes C. Ok? Para a subtração é a mesma coisa, só vai mudar o sinal, que onde é mais vai virar menos. Beleza? A multiplicação é mais simples, né? A gente simplesmente vai pegar e vai multiplicar aqui numerador por numerador e denominador por denominador. Só. E na divisão a gente vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então a gente tem aqui A sobre B dividido, né? Essa barra grande aqui significa que o que está acima dela está sendo dividido pelo que está abaixo. Então é A sobre B dividido por C sobre D. Então a gente pode escrever assim se quiser. A sobre B dividido para C sobre D. Por definição, essa divisão é igual a A sobre B vezes D sobre C. Ou seja, eu inverto a segunda fração, né? Escrevo o denominador em cima e o numerador embaixo e depois multiplico como foi definido aqui na parte da multiplicação. Então isso é igual a A vezes D sobre B vezes C. Na prática é como se eu tivesse multiplicado cruzado aqui, ó. A vezes D fica em cima e B vezes C fica embaixo. Beleza? A gente vai falar melhor sobre cada uma dessas operações, tá? Vou explicar direitinho como que funciona cada uma dessas formulazinhas aí, para somar, subtrair, multiplicar e dividir, beleza? Antes, vamos falar um pouquinho sobre frações equivalentes, que é muito importante para a gente poder entender essas operações. Então, o que é uma fração equivalente? É quando eu pego um número qualquer inteiro, tá? Diferente de zero, só não pode ser o zero. Então, qualquer número, tá? Inteiro diferente de zero, e eu vou multiplicar o numerador da fração e o denominador da fração por esse mesmo número. Beleza? Assim, é importante que esse número seja um número inteiro para que o meu resultado seja uma fração equivalente. Porque se eu não multiplicar por um número inteiro, então não necessariamente o meu resultado vai ser uma fração, vai ser uma razão entre dois números. Mas não necessariamente uma fração, porque a gente definiu fração como a razão entre dois números inteiros. Beleza?
Então aqui, se eu pegar um K diferente de zero e eu multiplicar o A por K, vai ficar KA. E multiplicar o B por K, vai ficar KB. Então, KA sobre KB é uma fração equivalente a A sobre B. Sempre fica melhor com exemplos. Então, vamos ver alguns exemplos numéricos aqui. Eu tenho a fração 3/4, né? Então, numerador 3, denominador 4. Eu vou escolher um número qualquer, o 2, e vou multiplicar em cima e embaixo por esse mesmo número, tá bom? Observe que tem que ser pelo mesmo número. Para eu poder obter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Tá? Não podem ser números diferentes, senão eu não vou encontrar uma fração equivalente. Tá? Então aqui eu escolhi o 2. Então multipliquei em cima por 2, multipliquei embaixo por 2. Então em cima, 2 vezes 3, 6. Embaixo, 2 vezes 4, 8. Então 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 6 sobre 8. O que isso significa? Que a fração 3/4 é equivalente à fração 6/8, tá? Numericamente elas são iguais. Apesar de elas terem numeradores diferentes e terem denominadores diferentes, mas numericamente elas são iguais. Isso significa que se eu dividir o 3 pelo 4, que vai dar um número, um vírgula, né, um número decimal, e dividir o 6 pelo 8, eu vou ter o mesmo resultado, ok? Que no caso aqui é 0,75. Tá? Tenta fazer aí na calculadora. Pega a calculadora e divide 3 por 4. Anota o resultado. Depois pega o 6 e divide pelo 8. E anota o resultado. Vocês vão observar que vai dar o mesmo resultado, 0,75. Tá? Isso acontece porque essas frações são equivalentes. Elas são numericamente iguais. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. 5/7. Vou escolher um número qualquer. Tá? Só não pode ser o 0. Pode ser qualquer número, positivo, negativo. Então aqui eu escolhi o 3. Então vou multiplicar em cima por 3, vou multiplicar embaixo por 3. Em cima e embaixo, pelo mesmo número. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 15 sobre 21. Ou seja, a fração 5/7 é equivalente à fração 15 sobre 21. Ok? Próximo. 2/3. Escolhe o número. Escolhi o 15. Multiplica em cima por 15, multiplica embaixo por 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. A fração 2/3 é equivalente à fração 30/45, ou 30 sobre 45. Ok? Próximo. 12 sobre 60. Bem, aqui eu vou dividir, né? Porque aqui eu falei que quando a gente multiplica ou divide o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero. Tá? Então aqui eu dei 3 exemplos de multiplicando. Agora nesse exemplo eu vou dividir. Então vou escolher um número para dividir. A única diferença entre multiplicar e dividir é o seguinte. É que para multiplicar eu posso escolher qualquer número inteiro. Qualquer um. E multiplico em cima e embaixo. Tá? Não sendo zero, qualquer número eu multiplico em cima e embaixo e vou ter uma fração equivalente. Para dividir, não. Tá? É claro que se eu dividir por qualquer número diferente de zero, eu vou ter um resultado equivalente também. Mas para que seja uma fração equivalente, então eu preciso que esse número ele seja divisor do numerador e divisor do denominador. E não é qualquer número que é divisor de dois, né? De dois números. Nesse caso aqui, todo número que eu puder dividir em cima, eu vou poder dividir embaixo, tá? Mas isso é coincidência, porque aqui, se eu olhar esse exemplo aqui, 15 sobre 21, eu vejo que o número de cima divide por 5, tá? Agora, o de baixo não divide por 5. Então, eu não poderia dividir em cima e embaixo por 5. Por quê? Porque em cima eu ia conseguir dividir, dando um resultado inteiro. Mas embaixo já não ia conseguir dividir dando o resultado inteiro. Então, eu não estaria encontrando uma fração equivalente. Nesse caso aqui, como qualquer número que eu dividir em cima também vai dividir embaixo, porque particularmente o 12 é um divisor de 60, entendeu? Então, por conta disso, eu vou escolher aqui um número qualquer, escolhi o 4. Então, vou dividir em cima por 4 e vou dividir embaixo por 4. 12 dividido por 4 é 3, 60 dividido por 4 é 15. Vamos agora falar sobre simplificação de frações, tá? Então aqui a gente vai dizer o seguinte, que simplificar uma fração A sobre B significa dividir o numerador e dividir o denominador da fração para um mesmo número, tá? Diferente de 0, obviamente, e diferente de 1. Tá? Só que é o seguinte,
esse número ele tem que ser um divisor comum entre o A e o B, como eu tinha dito lá. Quando eu encontro uma fração equivalente através da divisão, eu estou simplificando a fração. Tá? Então, toda vez que eu tentar encontrar uma fração equivalente dividindo em cima e embaixo, na verdade eu estou simplificando a fração. E quando eu simplifico o máximo possível essa fração, até que eu não consiga mais encontrar um número diferente de 1 que dê para dividir em cima e dê para dividir embaixo, tá? Quando eu simplifico ela até não dá mais para simplificar, eu digo que eu encontrei uma fração irredutível. Ou então, se essa minha fração não existir nenhum número que dê para eu dividir em cima e dividir embaixo ao mesmo tempo, tá? Nenhum número que seja diferente de 1, então eu digo que eu tenho uma fração irredutível, no sentido que não aceita mais simplificação. Tá? Ela não admite mais simplificação. Vamos ver alguns exemplos que sempre fica mais fácil. 60 sobre 8. Vamos simplificar essa fração. Eu vou dividir em cima e embaixo por 2. 60 por 2 dá 30. 8 por 2 dá 4. Então, 60 sobre 8 é igual a 30 sobre 4. Tá? Essas frações são equivalentes. Mas como eu encontrei a fração 30 sobre 4 dividindo, então isso significa que eu simplifiquei a fração. Tá? Então, simplificar significa escrever a mesma fração com numeradores e denominadores menores, tá? Em questão de módulo. Ok? Vamos ver mais um exemplo. 15 sobre 6. Vou dividir em cima e embaixo por 3. 15 por 3 dá 5. 6 por 3 dá 2. Ok? 2 terços. Pensa no número que dá para eu dividir em cima e embaixo ali. O único número que dá para dividir em cima e embaixo ali é o 1. Então, o único divisor comum entre esses dois números aqui é o 1. Então, essa fração ela já é uma fração irredutível. Ela não admite mais simplificação. Beleza? O mesmo exemplo aqui no 1/5. Também é uma fração irredutível, portanto, não admite mais simplificação. Tá? A observação que a gente faz é o seguinte. Se a gente quiser simplificar de uma vez só a fração, de maneira a encontrar uma fração irredutível, é claro que eu posso simplificar várias vezes, né? Igual aqui, por exemplo, no 60 sobre 8 eu dividi por 2, em cima e embaixo achei 30 sobre 4. Mas se eu quisesse, eu poderia ainda simplificar mais ainda essa fração. Bastava eu dividir novamente por 2 em cima e 2 embaixo, que ia dar 15 sobre 2. E aí não ia mais admitir simplificação. Então, eu poderia de uma vez só encontrar um valor, né, um número, que eu pudesse dividir em cima e embaixo e de cara achar uma fração irredutível, ou seja, uma fração equivalente que não admitisse mais simplificação. Para isso, basta que eu divida o numerador e o denominador da fração pelo máximo divisor comum entre o numerador e o denominador. Então, eu vou pegar o maior divisor que seja comum entre o numerador e o denominador da fração e vou dividir os dois. Isso vai fazer com que eu encontre uma fração irredutível. Um exemplo dessa observação, que a gente pode ver aqui mesmo, é aqui nesse 60 sobre 8. O máximo divisor comum entre 60 e 8 é o 4. Tá? O 4 é o maior número que eu consigo dividir o 60 por ele e o 8 por ele, ao mesmo tempo. Ou seja, é o maior divisor comum entre 60 e 8. Se eu dividir 60 por 4, dá 15. Se eu dividir 8 por 4, dá 2. Então, a fração equivalente a essa aqui, mas escrita na forma irredutível, seria 15 sobre 2. Que equivale a eu simplificar novamente essa fração aqui. Ó. Divido por 2 em cima e por 2 embaixo, fica 15 sobre 2. Beleza? Bem, então vamos continuar agora falando sobre as operações com frações. Então já vimos conceitos importantes, né, para a gente poder utilizar aqui nas operações, que é o intuito dessa aula, operações com frações. Vimos como encontrar uma fração equivalente, como simplificar uma fração e o que é uma fração na forma irredutível. Então agora vamos aprender a somar as frações, tá? Somar e subtrair. Então, para a gente somar e subtrair duas frações, nós vamos levar em consideração os seus denominadores, tá? Então, se os denominadores forem iguais, a gente vai simplesmente repetir o denominador
E se for uma adição, a gente vai somar os numeradores. E se for uma subtração, a gente vai subtrair os numeradores. Genericamente fica assim, ó. A sobre B mais C sobre B, observe que aqui os denominadores são iguais. Então, eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Então, A mais C sobre B. Beleza? E se for uma subtração, A sobre B menos C sobre B, isso vai ser igual, repito B e faço A menos C sobre B. Vamos ver um exemplo? Repito o denominador, somo os numeradores. 3 mais 2 sobre 7. Resultado, 5 sobre 7. Agora, se for a subtração, 3 sobre 7 menos 2 sobre 7. Repito o denominador e subtraio os numeradores. 3 menos 2, 1. Resultado, 1 sobre 7. Então, 3 sobre 7 mais 2 sobre 7 é 5 sobre 7. E 3 sobre 7, ou 3 sétimos, menos 2 sétimos é 1 sétimo. Beleza? Agora, e se os denominadores forem diferentes? Essa pergunta a gente não vai responder agora, somente na parte B dessa aula. Na parte B, a gente vai aprender a somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Nessa parte, a gente aprendeu a somar e subtrair frações com denominadores iguais. Porque quando os denominadores são iguais, se for uma adição, a gente pode repetir os denominadores e somar os numeradores. E se for uma subtração, a gente pode repetir os denominadores e subtrair os numeradores. Agora, quando os denominadores são diferentes, não podemos fazer assim. Temos que usar técnicas para encontrar frações equivalentes com denominadores iguais, para somente aí somar ou subtrair os numeradores. Beleza? Então aprendemos o que são frações irredutíveis, aprendemos a simplificar uma fração e aprendemos o que são frações equivalentes. Conceito esses que vão ser importantes para que a gente entenda a continuação dessa aula. Então, assistam imediatamente a parte B dessa aula. Valeu?